Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é Caravaggio. Você com certeza já deve ter se deparado com uma das obras de Caravaggio e, é claro, ter ficado encantado. E ele era muito bom mesmo. Mas será que a vida pessoal dele, ele era tão bom quanto as suas obras? Se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre a vida do Caravaggio, então você já sabe. Não saia daí! O pintor Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio, foi uma forte influência da pintura barroca, a pintura que representava assuntos da religião, assuntos divinos. Ele nasceu em uma época dominado pela igreja e utilizava a técnica do claro e escuro para tirar o foco do homem e colocá-lo no divino. O Caravaggio era muito bom em representar o movimento barroco, dominava como ninguém a arte do claro e escuro, mas ele não gostava e terminou utilizando uma outra técnica, o tenebrismo, onde fazia um contraste entre o escuro, a penumbra e um forte ponto de luz. Como eu falei, o Caravaggio dominava como ninguém a técnica do claro e escuro, mas resolveu usar o tenebrismo para se contrapor à igreja. Ele não gostava desse tipo de pintura e, para entender como ele era tão bom e ao mesmo tempo detestava esse tema, a gente precisa mergulhar um pouco mais na vida do Caravaggio. Vamos lá? Caravaggio era italiano. Nasceu em um ducado em Milão em 1571. Não há relatos sobre nada da sua mãe. O seu pai se chamava Fermo Merisi. Ele era administrador e arquiteto do Marquês de Caravaggio. É inegável a genialidade e o trabalho do Caravaggio, mas como pessoa ele não tinha o melhor dos comportamentos, era dúbio. Em parte, deve ter sido pela sua infância, onde sofreu um grande trauma. A sua cidade foi afetada pela peste bubônica, matando a maior parte dos homens da cidade, inclusive o seu pai. Não podemos negar de forma alguma a genialidade de Caravaggio. Ele era fantástico com a sua técnica, com a sua pintura, mas o seu comportamento... E ele não era dos melhores. Ele tinha um comportamento libidinoso. Isso deve ser o fato também de ter passado por um grande trauma em sua infância. A peste bubônica devastou a sua cidade, matando grande parte dos homens, inclusive o seu pai. Com isso, ele passou a ser criado por mulheres religiosas e o tema religião estava encravado na sua vida e cada vez mais ele criava ranço do catolicismo. E com esse ranço criou-se também uma personalidade muito dúbia e ele era também muito agressivo. Onde chegava, causava confusão e o BO estava garantido. Mesmo perdendo o seu pai de forma muito prematura, nunca lhe faltaram recursos financeiros. E em 1600 ele participou de uma cena romana, onde lhe deu grande visibilidade. O nome Caravaggio era forte e poderoso e já lhe ajudavam a abrir grandes portas. Com essa visibilidade que conseguiu encenando esse espetáculo, ele também conseguiu muitos patronos e financiadores para que ele pudesse desenvolver a sua arte. Mas por que Caravaggio pintava os temas barrocos se ele não gostava? Bom, era o que se pagava mais. Caravaggio ganhava muito, mas muito dinheiro mesmo. E todo o dinheiro que passava por sua mão, ele não investia em absolutamente nada. Tinha um comportamento altamente libidinoso, vivia em orgias, nunca constituiu uma família.
o seu trabalho fazia muito sucesso na Sicília, em Roma, em Nápoles, mas estabilidade emocional e financeira, isso ele nunca teve. Pense em uma vida turbulenta. Multiplique por 2, que vai dar metade do que era a vida do Caravaggio. Ele era, ao mesmo tempo, enigmático e perigoso. E isso não sou eu que afirmo, são os historiadores. Ele vivia com problemas com a polícia, devia a Deus e o mundo, e as brigas que ele arrumava eram nos piores lugares que você possa imaginar. Bordéis, enfim, eu não quero nem mencionar. Teve até uma confusão em que ele se meteu e matou o seu oponente e decapitou e mostrou a cabeça dele como se fosse um verdadeiro prêmio. Bom, o Caravaggio era muito ruim, perverso e arrumava confusão porque ele era muito problemático. Com certeza, a nossa pintura é uma continuação da nossa personalidade. Como o Caravaggio não podia pintar o que ele queria, era obrigado a pintar os temas barrocos, ele sempre dava um jeito de desafiar a igreja através da sua pintura, especialmente a igreja da Sicília. Caravaggio era muito diferente dos seus contemporâneos, que pintavam apenas o divino, ou seja, dentro do barroco. O realismo atraía muito mais o Caravaggio. E para retratar o realismo, ele retrataria o que estivesse em sua volta, enfim, bordéis. Era lá onde ele mais vivia e isso ia totalmente de encontro aos mandamentos católicos. Como é que alguém pode retratar os mandamentos católicos vivendo em uma vida de orgias e retratando isso em suas telas? Por que eu estou afirmando que o que atraía mesmo o Caravaggio era o realismo em vez do barroco? Bom, os seus traços não buscavam a perfeição. Ele usava pessoas do povo, como eu mencionei na aula passada sobre o realismo, que trata de coisas do cotidiano, cenas comuns. O barroco tratava do divino, do angelical, do irretocável. O realismo não. Ele fazia os traços feios, pessoas com deformidades, tudo isso ia de encontro ao barroco e causava muito rebuliço na sociedade. Mas você deve estar se perguntando, mas por que pintar apenas uma pessoa do povo provocava tanto a bendita da igreja? Bom, pintar cenas mundanas da Bíblia provocava demais a igreja porque ela estava no comando em 1600 e deveria pintar apenas cenas bíblicas, divinas e não gente que ele considerava da ralé. Era isso que fazia o Caravaggio provocar tanto a igreja e a sociedade. Nobres, seres celestiais, divinos, eram os temas dos contemporâneos do Caravaggio e ele, com toda aquela sua técnica, para eles, desperdiçava utilizando em pessoas do baixo clero, do povo mesmo. Era aí que estava a ofensa da pintura de Caravaggio e as suas confusões com todo mundo. Com a vida tão caótica, é claro que o Caravaggio teve muitos inimigos por onde passou e com isso teve uma morte muito trágica. Com apenas 38 anos, ele simplesmente sumiu. A sua carreira só teve 10 anos de duração e depois de um século é que o corpo do Caravaggio foi encontrado. O Caravaggio tem sim a minha admiração pela sua técnica, mas a sua personalidade não me atrai nem um pouco. Mas mesmo assim, eu vou tentar viver uma experiência a partir da sua técnica, o tenebrismo. E o modelo que eu vou utilizar é esse aqui. É o meu filho
Não sei se vocês lembram a aula sobre o verdátil em que eu utilizei a minha filha como modelo. Agora chegou a vez do meu filho. Não sei se isso vai dar muito certo, mas enfim, vou tentar envolver ele em uma penumbra e colocar muita luz em seu rosto. Vamos lá? E para viver a experiência de hoje, tentando pintar um tenebrismo como o Caravaggio, as cores que eu vou utilizar são o amarelo, o preto, o terra de siena natural, o fita laucianina, o vermelho francês, o magenta, o branco e o carmim. Simbora pintar!
E antes de acabar esse vídeo, eu não poderia deixar de agradecer porque chegamos aos 19 mil inscritos em nosso canal. É muito mais gente interessado em arte e técnica e com certeza cabe sempre espaço para mais artistas. E você, o que achou de saber da vida do Caravaggio? Sabia que ele tinha tantos podres assim?
e ainda assim ser um grande artista? Deixa aqui, ó, nos comentários. E você que ainda não é inscrito no canal, sabe-se lá por quê? Se inscreva agora mesmo. Faça um comentário, deixe seu like, ative o sininho para ser notificado cada vez que um novo vídeo subir. Compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.